Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. E hoje nós vamos para a aula de Ciências, Geografia e História. Em ciências, nós vamos ver as relações entre os seres vivos. Para sobreviver no meio natural, os animais necessitam de estratégia que os ajude a obter o alimento e, sempre que preciso, de formas para escapar do perigo, com o ataque de algum mesmo animal, algum outro predador. Existem diferentes maneiras de ataque e defesa no reino animal. Por exemplo, a leoa ela fica à procura do seu alimento. Ela é o predador. Já a zebra ela é a presa que foge para não ser capturada. O predador geralmente possui um dos sentidos mais desenvolvidos, o que permite a ele maiores chances de conseguir capturar suas presas. As aves de rapina, como os falcões e as corujas, possuem a visão mais aguçada, que eles possibilitam ver um rato silvestre enquanto voa nas alturas. E a audição dos felinos, como a onça pintada, consegue capturar pequenos ruídos na mata, mesmo que seja a vários metros de distância. Já os tubarões, ele possui um olfato bastante apurado, o que lhes permite perceber a presença de substâncias, mesmo que em pequenas quantidades, diluídas na água como gotas de sangue de um animal ferido. Mas você sabia que cada animal possui um tipo de arcada dentárias? Sim, a forma e a quantidade e o tamanho dos dentes varia de acordo com o hábito alimentar do animal. Em animais herbívoros, como os bois, cavalos, girafas, a arcada dentária costuma ser formada por dentes achatados e quadrados, que servem para triturar os alimentos. Enquanto nos animais carnívoros, os dentes são geralmente maiores e pontiagudos, adequados para cortar carne das presas. Por exemplo, a onça, o lobo e o tubarão possuem dentes bastante afiados nesse formato. As estratégias de defesa, elas são adaptáveis a cada tipo de animal. Cada um possui variações de acordo ao seu comportamento, a sua alimentação e o seu modo de defesa. Podem ser dotados de garras, uns podem ter um dente mais fortes, afiados, outro pode ter chifres, outro pode ter um veneno, e entre outros. Cada um com a sua particularidade para obter o seu próprio alimento, ou até mesmo fugir de predadores e garantir a sua sobrevivência. O timbu, como é conhecido o gambá, quando sente-se ameaçado, expele, através das glândulas, um líquido de cheiro desagradável para afugentar o predador. Temos também o porco-espinho, que ele arrepia seus espinhos pontiagudos, que são seus pelos modificados, extremamente rígidos, utilizando-os como uma armadura protetora. Já os vegetais também desenvolvem formas de defesa para se proteger de perigos. Tem os espinhos, por exemplo, estão muitas vezes presentes nos vegetais para protegê-los contra os ataques de animais herbívoros. As folhas do carvalho possuem substância que dificulta a digestão dos animais que os consomem, reduzindo desse modo os ataques dos herbívoros. Tem alguns animais que utilizam a sua camuflagem como estratégia de defesa. Alguns animais possuem formas e colorações muito semelhantes ao ambiente em que ele vive. Dessa forma, eles acabam se confundindo com o meio, de maneira que os predadores têm dificuldade de encontrá-lo. Esse recurso é denominado de camuflagem. Por exemplo, o camaleão. Ele é um animal reconhecido pela sua capacidade de se camuflar. Sua coloração ela vai variar, se adaptando à cor do ambiente em que ele se encontra. Isso acontece por quê? Porque seu corpo possui células especializadas que permitem a mudança de cor do animal. Temos também a cobra, os seres vivos, que também tem esse dom de se camuflar, como um recurso para se proteger e até mesmo capturar presas, como a serpente. Tem algumas serpentes que elas são verdes, igual as folhas dos troncos das árvores. Elas ficam ali à espera de algum animal se aproximar sem percebê-la, caindo assim nas suas armadilhas. Tem alguns animais que possuem a estratégia de defesa como a coloração de advertência. Nós temos alguns sapos. Talvez vocês já tenham conhecido ou até mesmo visto alguns sapos. Tem uns sapos que têm a cor verde e tem aqueles sapos que são das cores amarelo e preto.
né? Então, alguns animais eles sofrem essas adaptações ao longo do tempo, de forma a expor em seu corpo uma coloração viva e chamativa, com o intuito de alertar ao predador, através de suas cores, que é um animal venenoso ou que tem um sabor desagradável. Dessa forma, os predadores aprendem que os animais que possuem coloração de advertência, como é chamado, devem ser evitados e não consumidos. Tem alguns animais que usam de estratégias de defesa, como o mimetismo, que são animais que são parecidos, que chegam até mesmo a confundir a gente. Além de semelhantes, alguns imitam o comportamento do outro. Por exemplo, a aranha e a formiga. Tem algumas aranhas que são parecidas, algumas espécies, com a formiga. Mas por que as aranhas elas gostam também de imitar a formiga? Porque muitos animais evitam predar as formigas, porque elas têm ferrão, possuem esqueleto duro e substâncias irritantes que injetam na vítima durante a picada. E por se parecer com esse tipo de inseto, a aranha também consegue afugentar predadores. Essa adaptação que alguns animais adquiriram de apresentar característica parecida com outros animais, geralmente venenoso ou de gosto desagradável, é chamado mimetismo. O mimetismo é uma estratégia de defesa interessante que garante a sobrevivência das espécies imitantes. Temos também aqui, outros animais que têm esse tipo de mimetismo, de imitar. Por exemplo, a cobra coral. Nós temos a cobra coral que é venenosa e tem uma cobra coral que não é venenosa, mas elas são tão parecidas que às vezes não dá tempo de a gente identificar qual é a venenosa ou até mesmo não, porque com certeza a gente não vai querer correr esse risco, não é mesmo? Existe também a borboleta coruja. Por que ela tem esse nome? Porque ela tem os seus desenhos nas suas asas que imitam os olhos de uma coruja. Se você nunca teve a oportunidade de ver essas borboletas, vocês podem pesquisar pela internet, para você ver como são realmente bem parecidos. Por esse motivo, ela tem esse nome de borboleta coruja. Na aula de hoje, nós podemos conhecer melhor sobre as relações dos seres vivos, entre um com os outros, predadores e até mesmo as suas presas. Agora, nós vamos para a geografia, falar um pouquinho sobre a região norte. Fica comigo que a gente vai conhecer melhor. A região norte ocupa quase a metade do território brasileiro. É a mais extensa das 5 regiões brasileiras que temos, mas devido à grande quantidade de rio e floresta, é a que possui menor população. É composta de 7 estados, que são Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. As 3 principais formas de relevo existentes na região norte são depressões, planícies e também planaltos. Já a hidrografia da região norte é formada por várias quantidades de rios, e muitos deles são extensos e caudalosos, drenando terras de altitude, geralmente pouco elevada. O principal e o mais conhecido é o Rio Amazonas, que, com seus afluentes, forma a Bacia Amazônica, considerada a maior do nosso planeta. Mas o clima predominante nessa região é o equatorial, cuja característica principal é ser bastante úmido e quente. Já a vegetação da região norte é coberta pela floresta amazônica, caracterizada por ser uma floresta densa e tropical úmida. A diversidade vegetal e animal são explicadas pela combinação de diversos fatores, como as baixas latitudes e os altos índices de chuva, que proporcionam à região um clima favorável ao desenvolvimento de inúmeras espécies. Já na economia dessa região, podemos encontrar uma agricultura marcada pela variedade dos cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. Atualmente, o cultivo de maior destaque é a soja, principalmente no estado de Tocantins. Mas também outros produtos se destacam, como a pimenta do reino, a mandioca, o cacau, o guaraná, o cupuaçu e a malva. Com relação à pecuária, podemos destacar a criação de búfalos na ilha de Marajó, como uma das mais relevantes para a região.
Grande parte das indústrias da região norte está concentrada na Zona Franca de Manaus, sendo a maioria delas de bens de consumo, equipamentos eletroeletrônicos e informática. A atividade econômica mais marcante na região é o extrativismo vegetal, no qual parte numerosa da população está empregada, com destaque para a pesca e para a extração da madeira. As festividades da região norte estão relacionadas aos indígenas, devido às tradições desses povos, que muitos contribuem para o crescimento dessa região, como o Festival Folclórico de Paratins, que fica no Amazonas, também os cunhos religiosos, como Círio de Nazaré, que fica no Pará. As danças típicas fazem grande sucesso, como marujada, o boi-bumbá e o carimbó, e até mesmo as cirandas. A contribuição indígena a essa região ela é muito marcante em diversos aspectos. Além dos que a gente já citou aqui, destacamos o artesanato, que sobretudo a arte marajoara, feita de materiais como a palha e a cerâmica. Mas na gastronomia é possível identificar alguns pratos, como pato ao tucupi, caldeira de tucumaré, maniçoba, tacacá, tartarugas ensopadas, tapioca, beiju e pirão. Na região norte também podemos destacar as lendas, como a da Iara, a da cobra norato, a da sapucaia rouca, o da barba ruiva, a vitória régia, a do curupira e também dentre outros. Nessa aula de hoje ficamos conhecendo um pouco mais sobre a região norte do Brasil. Agora nós vamos para a nossa próxima aula. Nossa próxima aula é de História e vamos falar sobre invasões francesas. Fica comigo. A primeira riqueza do Brasil é o pau-brasil, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa. Não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas as francesas, também exploraram muito dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio de negociação com os indígenas, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer ponto de fiscalização ao longo de todo o Brasil. Mas os franceses eles estavam tão à vontade em nossas terras que em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Drummond de Villars-Guillemont, mas os franceses eles estavam tão à vontade em nossas terras que em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villars-Guillemont, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como até mesmo os protestantes calvinistas. Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles para estabelecerem na ilha de Sergipe, atual vila de Villers-Guillemont, a fundar o Forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses, na Confederação dos Tamoios. No período em que o governador-geral, que era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Mas foi quando Mensah tornou-se governador-geral, eles adotaram medidas para expulsar os franceses. Nós vamos conhecer quais foram essas medidas. Ele solicitou ajuda à metrópolis de Portugal. Mandou os padres jesuítas, que é o Anchieta, e o padre de Nóbrega, para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz e Peroig. Esse tratado pôs fim à Confederação dos Tamoios. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendissá e saíram da Baía de Guanabara
em 1567, dando fim à primeira invasão francesa. Os franceses voltaram às nossas terras em 1612, só que dessa vez eles vieram para a região do Maranhão, já que no Rio de Janeiro não deu certo. Era a segunda invasão francesa no Brasil. Com essa nova invasão, os franceses queriam fundar a França Equinocial. Os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia, que serviria de base para os negócios e como asilo para os protestantes calvinistas. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de la Touche, senhor de la Ravadière. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, o Luís IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, de 1612 a 1615. E em 1615 ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil, para ter melhor condição de defender aquela localidade. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham compreendido um pouco mais sobre a nossa invasão francesa que aconteceu aqui no Brasil. Até a nossa próxima aula. Super beijo da sua Pro Dina.